Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Gabriela. E estamos na hora da palavra. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, que se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se não vos parecer bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Meus irmãos, Josué, após a morte de Moisés, ele fica ali no lugar de Moisés. Ele agora está na liderança do povo de Israel. E o Senhor, ele fala lá já no primeiro capítulo de Josué, ele fala para Josué. Ele faz promessas para Josué. Ele aconselha, ele direciona a Josué. E ele fala com Josué: Josué, levanta-te, vai além do Jordão, porque assim como eu estive com meu servo Moisés, eu estarei contigo. Aonde vocês pisarem a planta dos seus pés, eu darei a vocês. O Senhor continua falando com Josué, que ele pudesse ser forte, que ele viesse ser corajoso, que ele não desanimasse, mas que ele se esforçasse, que ele meditasse na palavra de dia e de noite, na lei, e que ele tomasse cuidado na lei, não se apartasse da lei no qual o Senhor deu a Moisés. Que ele não desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele guardasse a lei e que ele obedecesse a lei do Senhor. Porque o Senhor não iria o abandonar, porque o Senhor não iria o deixar. Assim o Senhor falou para Josué. Assim também é na nossa caminhada, meus irmãos. Deus, ele requer que nós meditemos na palavra dele de dia e de noite. O Senhor, ele requer que nós venhamos nos enquadrar a cada dia nessa palavra, que nós venhamos obedecer, aos mandamentos do Senhor, porque através de nós obedecer, meus irmãos, o Senhor, ele nos dará vitória. O Senhor não vai nos abandonar, o Senhor não vai nos deixar, assim como foi na vida de Josué. E o Senhor continua falando para Josué: não te mandei eu? Tenha bom ânimo, esforça-te. E assim também é na nossa vida, meus irmãos. Nós temos que ter bom ânimo, nós temos que nos esforçar, mesmo em meio às dificuldades, às aflições que passamos diariamente, que passamos neste mundo. Nós temos que ter bom ânimo. O inimigo, ele quer, em meio às barreiras, às provações que ocorrem na nossa vida, ele quer que nós desanimamos, quer que nós paramos, meus irmãos. Mas o Senhor já havia falado para Josué: Josué, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. E assim o Senhor está falando para nós. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Medita na palavra do Senhor. Obedeça à palavra do Senhor. Porque o Senhor estará com você. Não desanima. O que para nós é impossível, para Deus é possível, meus irmãos. E ali, meus irmãos, se nós meditar no livro de Josué, nós vamos ver que muitas batalhas foram ganhas, muitas conquistas, mas também teve derrotas. E na nossa caminhada é assim. Nós temos muita conquista, meus irmãos, mas vai haver momentos que também vai haver derrotas, vai haver momentos que as coisas não vão sair conforme o nosso querer. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama a Deus, aquilo que hoje parece derrota, amanhã vai ser vitória para a sua vida. Meus irmãos, Josué passou muitas coisas. Se vocês forem meditar, lógico que o livro de Josué não descreve nem a metade do que ocorreu realmente na caminhada, na vida dele. E muitas também situações que acontecem na nossa vida, em momentos ali, meus irmãos, aquilo ali não define
né? O que passou, o que está acontecendo, o que vai acontecer sobre a nossa vida. São inúmeras coisas que acontecem sobre a nossa vida, assim como inúmeras coisas aconteceram sobre a vida de Josué. Mas sabe o que eu vejo na vida de Josué, meus irmãos, e eu aprendo com isso, nós devemos aprender com isso, é que sim, ele passou muitas coisas, mas o Josué aqui, no primeiro capítulo, ele recebe direção de Deus. Ele escuta que o Senhor é com ele. Esse mesmo Josué, a partir ali do versículo 24, né? Primeiro ele reúne com o povo, é o último discurso de Josué. E ali Josué, ele no finalzinho já, né, do livro de Josué, ele reúne todo o povo e ele relembra. Ele relembra para o povo tudo que Deus havia feito para a vida deles. E ali, meus irmãos, eu imagino, porque até mesmo nós, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, se nós começarmos a anotar, quem sabe, ou só mesmo pensar, ou só mesmo contar para alguém o nosso testemunho, a nossa caminhada. E eu creio Josué ali, meus irmãos, contando tudo que Deus fez. Eu imagino Josué agora com os olhos embargados de lágrima, lembrando como Deus foi poderoso na vida deles. Assim também é na nossa vida, meus irmãos. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Deus nos ajudou tanto. Deus te ajudou tanto, meu irmão, minha irmã. Quando você achava que não tinha mais jeito, quando você achava que não ia aguentar mais, não é agora que o Senhor vai falhar, Josué. Não é agora que o Senhor vai te abandonar, Josué. Se você tem sido obediente, prossiga. Deus, ele vai honrar a tua fé. E ali, meus irmãos, Josué relembra tudo que Deus havia feito para eles, né, ao decorrer daquela caminhada. E Josué agora questiona o povo. Questiona o povo, quem vocês vão servir? Vocês vão servir aos deuses dos amorreus? Vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados? Ou vocês vão servir ao Senhor? Escolham hoje quem vocês vão servir. Meus irmãos, no meio desse, como esse mundo está e o que vai ocorrer ainda, nós temos que fazer uma escolha. Ou nós servimos ao Deus deste mundo, ou nós servimos ao Senhor. Nós estamos vendo a cada dia, meus irmãos, coisas ocorrendo que vão contra a palavra do Senhor. E muitas outras vão ocorrer. Mas, meus irmãos, hoje nós temos que escolher. Todos os dias que nós vemos que as coisas vão estar a cada dia piores, que o pecado vai a cada dia, a iniquidade, o pecado a cada dia crescer, nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que escolher. Nós temos que nos posicionar. Porque quantos também não se posicionam? E eu acho tremendo, meus irmãos, porque Josué questiona o povo. Quem que vocês vão servir? Mas, no mesmo versículo no qual nós lemos, Josué fala, ele já dá sua posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué questiona o povo e se posiciona. Josué pergunta para o povo, quem vocês vão servir? E já afirma qual é a decisão dele. Que a nossa decisão venha a ser continuar servindo a Deus, meus irmãos. Mesmo que a perseguição aumente, mesmo que a iniquidade a cada dia cresça, a nossa posição tem que ser servir ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. E Josué, não desiste não. Não desiste não, porque há um processo. E no final deste processo, se você permanecer servindo ao Senhor, você não vai ter só vitórias aqui nessa terra, mas a salvação da tua alma. Meus irmãos, que o processo não nos afaste de Deus, mas nos aproxime. Josué passou muitas coisas. E nós vemos que no final, ele não se afastou de Deus. Pelo contrário, ele escolheu continuar servindo ao Senhor. Ele escolheu que ele e a casa dele ia continuar na posição, desde o primeiro capítulo até os últimos capítulos. Ele escolheu continuar. Que desde o início, no meio e no fim, nós venhamos continuar servindo ao Senhor. É melhor o fim das coisas do que o princípio. Porque no fim,
tem salvação. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Se inscreva no canal, compartilhe, curte e sempre estaremos aqui toda semana em oração e meditando na palavra. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.